Bom, pessoal, em relação aos testes antes e depois de comparação simultânea, eu procurei deixar claro a diferença entre eles, mas é importante um outro detalhe para a gente fechar esse assunto. Em algumas situações nós temos que fazer uma escolha, né? Nós temos que escolher entre usar o teste antes e depois ou entre usar a comparação simultânea. De modo geral, nós só podemos escolher o teste antes e depois, lógico, se a gente tiver dados históricos disponíveis. E esses dados históricos, essa foi inclusive uma análise que nós fizemos lá no Measure, eles têm que ser confiáveis, eles têm que ser passíveis de comparação. Se eles foram mensurados de uma forma equivocada, errada, diferente, ou usando dados não confiáveis, eu não vou poder contar com esses dados e eu não poderia utilizar esse, esse método, né, a comparação do antes com o depois. Agora, esse é um requisito básico. Uma vez alcançado esse requisito, eu preciso agora verificar a adequação dessa metodologia. Uma situação que pode acontecer, uma situação que em alguns casos acontece, a gente tem que estar bem atentos a isso, é que entre o momento em que esses dados históricos foram coletados e o momento em que o teste vai ser realizado, outras mudanças fora, internas ou externas à empresa, mas que não fazem parte do contexto da nossa análise, do projeto que está sendo considerado, outras mudanças podem ter acontecido. E aí, se essas mudanças que aconteceram de alguma maneira impactam nos resultados, eu perdi totalmente a condição de comparação. Então, uma condição para que a gente possa utilizar o teste antes e depois, além de ter os dados históricos confiáveis, é que o conjunto de fatores, de variáveis que atuam sobre o processo se mantenha relativamente estável, com exceção, lógico, das variáveis que estão sendo modificadas por conta do projeto. Agora, se houver alguma situação em que eu não tenha como separar grupos para fazer testes simultâneos, isso aí às vezes acontece. Vamos supor, eu não tenho como executar dois processos ao mesmo tempo, mas com metodologias diferentes. Muitas vezes eu não tenho como ficar variando os parâmetros do processo. Ou eu funciono de uma forma ou eu funciono de outra forma. Nesse caso, se não há como fazer essa separação e colocar uma parte do processo sendo executada de uma maneira e outra parte executada de outra, eu teria que tentar usar o teste antes e depois. Mas para isso, essas duas condições que eu acabei de citar precisam estar adequadamente analisadas e adequadas. Na comparação simultânea, eu preciso optar por essa situação em condições que eu já falei, né? Então, se eu não tenho dados históricos confiáveis, se as variáveis do antes são bem diferentes das variáveis do depois, questões diversas, mas houve essa mudança. E eu tenho a condição de fazer a separação do meu processo sendo executado de uma forma e de outra, aí eu poderia usar a comparação. Além disso, eu preciso optar por essa opção quando eu tiver não apenas uma alternativa sendo testada, que eu quero comparar essa alternativa com o processo anterior, para ver o nível de evolução. Mas quando eu tenha várias alternativas, duas ou mais alternativas sendo testadas, aí eu não tenho como fazer o teste antes e depois. Seria interessante, ou eu vou ter que fazer um misto, né? Eu posso até usar o antes representando a situação anterior do processo, mas eu teria que fazer várias comparações simultâneas, mas agora considerando as alternativas. Cada subdivisão, cada estratificação seria uma alternativa diferente que está sendo usada. Então, percebam que nessa decisão, uma série de pontos devem ser levados em conta para que a melhor escolha seja feita. É exatamente essa comparação, ou do antes com depois, ou entre as várias opções e o anterior, e o processo original, que nos permitirão então concluir se de fato o nosso plano está dando certo, se ele está funcionando bem, se está impactando de forma adequada, satisfatória
nos indicadores críticos. E caso tudo isso aconteça, aí sim a gente vai poder partir para a implementação global em todo o processo. Aplicar esse plano que foi concebido no escopo original, né, no escopo global, promovendo aí sim todas as mudanças dentro da empresa necessárias para a sua implementação. E com isso, nós entramos na última etapa, que é a etapa control. O primeiro objetivo da etapa control, não é o único, mas é o primeiro objetivo, é avaliar se em larga escala, tá, considerando o processo trabalhando de forma mais global, se a meta foi alcançada. Nós já vimos que o teste funcionou bem, nós obtivemos um bom resultado no piloto que foi feito, na implementação mais restrita, e agora nós precisamos avaliar se o resultado no escopo global foi alcançado. E aí, pessoal, a gente tem que retomar, temos que ter em mãos aquele contrato de melhoria que foi feito lá no Define, em que estava explícito como nós vamos verificar se a mudança foi uma melhoria. E aí tinha os indicadores que estavam sendo estabelecidos. Esses indicadores é que vão ser a nossa base. Esses indicadores precisam ser analisados. Para nos ajudar nessa análise, para nos ajudar a fazer essa constatação, algumas ferramentas podem ser usadas, né? Diagrama de Pareto, histograma, métricas do Seis Sigma, cartas de controle, índices de capacidade, que algumas delas nós vamos ver agora, a partir desse momento. Levando em conta essas ferramentas, nós então comparamos, verificamos se a meta foi ou não alcançada. Se não foi alcançada, eu vou ter que retornar a uma etapa anterior, talvez ao improve, mudando o plano de ação, fazendo um novo teste, talvez pensando em outra alternativa, ou talvez tenha que voltar mais atrás, né? Buscar outras causas, identificar outros problemas que são mais prioritários, mais importantes, enfim. É aquela questão que nós já comentamos. Muito cuidado na condução das etapas do DMAIC ou do MASP, depende do que você estiver analisando, mas a recomendação é a mesma. Muito cuidado na condução para não chegar no final e perceber que nada deu certo e que você vai ter que voltar e praticamente refazer tudo. Então é melhor investir um pouco mais de tempo, coletar informações com mais cuidado, fazer análises mais minuciosas para tomar decisões corretas e diminuir a chance disso acontecer. Mas se nós fizermos tudo isso e deu certo, aí o nosso próximo passo vai ser padronizar, criar os padrões para que nós possamos, a partir daí, gerenciar a rotina, sair da melhoria e passar a trabalhar a rotina, tentando manter os resultados alcançados em níveis estáveis. Né? Eu não quero que haja um retrocesso, eu não quero que o indicador que foi impactado positivamente volte a ter resultados ruins. Com esse procedimento padrão estabelecido, bem como com dispositivos à prova de falha, como o Pokaioke, vocês já devem ter estudado sobre isso, é uma ferramenta do Lean, que foi criada lá na Toyota, no TPS, mas nós não vamos trabalhar aqui, mas são dispositivos à prova de falha. Eu tenho uma rotina trabalhando, eu quero que falhas sejam identificadas, corrigidas, o processo paralisado para que essa correção aconteça e não seja gerado produtos não conformes ou falhas no atendimento ao cliente. Então, esses procedimentos, esses dispositivos têm que estar disponíveis. Com esses procedimentos em mãos, é treinar todo mundo, transmitir os novos padrões, garantir que todos estejam cientes, qualificados em relação à nova forma de trabalho e que não haja desvio em relação a essa forma. E é muito importante que, sim, esse treinamento tem que ser constante. Né? Não basta treinar uma vez, mas é importante que hajam reciclagens periódicas, bem como um programa para treinamento de novos funcionários que eventualmente venham a ser contratados e incorporados ao processo. É muito importante também definir um plano para monitorar o processo e já ter algumas decisões, algumas indicações rápidas que podem ser tomadas no caso de eventuais desvios. Tá? Então a ideia aqui é que existam ferramentas, indicadores já definidos, formulários já construídos, procedimentos estabelecidos
em que dados sejam coletados periodicamente, os indicadores sejam mensurados, preferencialmente em tempo real. A tecnologia hoje ajuda nisso. E qualquer desvio que haja nos itens de verificação, que a gente já tenha um roteiro pré-estabelecido sobre o que fazer. E algumas ações, então, possam ser implementadas para, o mais rapidamente possível, promover o ajuste necessário e retornar o processo à sua condição original. Caso hajam problemas, definir e implementar um plano de ação corretiva, isso aí é fundamental, isso aí faz parte da gestão da rotina, isso aí é algo constante. Por melhor que tenha sido o resultado obtido, problemas vão acontecer. Não é que eles podem acontecer, eles vão acontecer. Então vão acontecer desvios, vão acontecer perdas em alguns momentos, mas nós precisamos ter a capacidade de identificar rapidamente essas falhas, promover os ajustes, as correções e retomar o nível anterior. E por fim, isso aí cabe ao Black Belt, ao líder do projeto que conseguiu chegar nesse nível e alcançar o resultado, sumarizar tudo que foi alcançado, tudo que foi aprendido, gerar um relatório que possa ser compartilhado, as boas práticas que foram construídas a partir daí, de forma que nós passemos a ter mais um roteiro e um material de pesquisa que pode ser consultado sempre que novos projetos, principalmente de natureza semelhante, tiverem que ser realizados. Afinal, isso é conhecimento organizacional, que acabou de ser gerado e que precisa ser armazenado, atualizado quando necessário e compartilhado para todos que dele precisem. Bom, esse é o DMAIC. Vamos então, como eu falei, entrar agora nas cartas de controle, que são ferramentas, como vocês estão vendo aqui, usadas intensamente nessa etapa Control, mas não só nela. No Measure, no Analyze, esses instrumentos também podem ser utilizados, então são ferramentas realmente muito úteis. E com isso, com essas ferramentas, aí sim, a gente vai fechar o nosso cabedal de instrumentos, de metodologias, de ferramentas ligadas ao Seis Sigma.